Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nicolete Podcast. Hoje já vou avisando que o cenário tá um pouco diferente, tenho certeza que você já percebeu, mas é por um ótimo motivo. A intenção do episódio hoje é fazer uma dinâmica trazendo a sala de aula do direito aqui para o Nicolete Podcast. Então hoje eu estou com 2 estudantes de direito em momentos distintos da faculdade e 2 professores também em momentos diferentes da carreira. É um prazer imenso receber todos vocês aqui hoje. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, mas antes eu quero adiantar. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, @Nicolete Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube. Por favor, faça a sua apresentação. Olá, pessoal. Sou Gabriele, sou graduanda em Direito. Tô no 9º semestre, ali um pezinho fora da faculdade, já com aquele peso da OAB retirado, passei, graças a Deus, e concluindo. Concluindo, por favor. Olá a todos, meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, sou advogado criminalista e professor universitário já há bastante tempo. Olá, sou Leonardo Prado Silva, sou graduado já em Comércio Exterior e estou no 5º semestre da Unitar Faculdade. Estou no meio da faculdade, estou no 5º semestre, então eu acho que ela já está livre da OAB e eu estou começando a pensar nela. Por favor. Olá a todos, eu sou o Thiago Mendes Maciel de Lima, também sou advogado, professor universitário e é uma honra, eu agradeço pelo convite e por estar aqui ao lado dos senhores hoje. A honra é toda minha. Eu vou começar com a primeira pergunta para os 4, mas eu quero sinceridade. Então vamos lá. O que fez vocês escolherem o direito? Dinheiro, pressão ou paixão? Eu digo que foi paixão com um pontinho de idealização também. Eu assisti um filme, Legalmente Loira, e aí ficou aquele encantamento, ver uma pessoa bonita e inteligente, toda dedicada àquela faculdade, a dinâmica dela, estudando e tudo mais. Então foi ali naquela pegada, sempre pensando, eu quero fazer direito. É isso que eu quero pra mim. Quero pra mim. Deu certo? Vamos combinar Acho que a que você queria ser idealização... atriz, não advogada. Talvez. Acho que... Por favor, professor. Eu, na verdade, via os adultos, né, observando muitas regras, várias leis, e falei, poxa, eu preciso entender um pouco disso para não ser passado para trás. E aí isso acabou me levando, então, ao curso de Direito. Penal. Pequeno detalhe, penal. Assim, foi paixão. Eu não comecei pelo direito, eu acho que eles começaram pelo direito, mas eu comecei, na verdade, pelo comércio exterior. A vida começou a levar para esse lado, eu fui pro comércio exterior. Mas assim, na verdade, quando eu cheguei no comércio exterior, eu fiquei mais encantado, porque aí a gente tem a parte de regulamento, tem as partes específicas que são do direito também, que na verdade fez só com que minha paixão aumentasse pelo direito, e eu falei, vamos pro direito, vamos voltar pro caminho. Temos um nerd. Voltar pro caminho. Bom, a minha escolha para o direito foi mais entendendo como que o direito pode resolver problemas das pessoas. Então isso me encantava, eu acreditava que o direito abria essa oportunidade de você interferir positivamente na vida, né, das pessoas que te procuram por conta disso, e por isso que eu ingressei na faculdade, não era a minha primeira opção, mas se tornou a minha paixão e aí virou a minha vida. Por que não era a sua primeira opção? Qual Porque era a primeira sua opção era, eu gostava de artes, né? Eu achava que eu ia seguir a carreira artística. Tudo igual. Tudo igual. Igualzinho. Eu cheguei a fazer ali uns 6, 7 anos de teatro e sempre gostei muito de escrever, de desenhar. Gostava de recitar poesias, eu ia em saraus. E, inclusive, meu primeiro contato com o empreendedorismo, né? Obviamente que hoje tem muita advocacia, mas foi ali nos 16 a 17 anos e eu comercializava madeiras de skate. Eu era skatista na época e eu organizava eventos de skate nos bairros daqui de Campinas e tinha batalhas de rima. Então eu sempre achei que minha vida ia para essa parte criativa. E num determinado momento, só que em contrapartida eu também sempre fui muito preocupado com o meu futuro. Tinha exemplos de família que deu certo em casa. Então eu também sonhava em ser um bom pai, ser um bom marido e também ser aquela pessoa provedora. E eu aí, o direito, ele era esse ramo da ciência que, como eu gostava de arte urbana, eu achava que tinha tudo a ver.
com os direitos. Tudo a ver. De certa forma eu associava essas duas áreas, né? E aí lá no terceiro ano do ensino médio, eu acreditava que o direito ele ia me trazer essa oportunidade de me desenvolver e conseguir algum recurso para aquele objetivo. Então, eu fui para a faculdade de Direito. Mas, de certa forma, acho que você não tá errado nesse sentido. Acho que todo mundo concorda de que o advogado, ele tem muito esse lado teatral, no bom sentido, com todo respeito. Mas o bom advogado que defende seu cliente que ganha, na minha opinião, não é o que tem a melhor tese, mas é que sabe expor ela da melhor forma, né? Então, de certa forma, eu tenho certeza que você é um excelente advogado pelo curso de teatro. Exatamente. O teatro, eu acredito que o teatro, o esporte, né? Como eu disse, eu era skatista. Ele te ensina valores, te ensina técnicas. No teatro você se solta mais. E a fala é uma habilidade muito importante para os estudantes de direito, né? Então eu acredito que toda a minha história, essa sequência de fatos completamente aleatórios, ela foi sendo trilhada para eu estar aqui hoje. Legal. Próxima pergunta também para os 4, tá? O que ninguém te contou sobre o direito ou sobre a faculdade de direito para vocês, que vocês tiveram que aprender na prática? A Gabriela já vai falar que não é igual o filme, legalmente loira. Sim, realmente, essa parte da idealização chegou ali na prática e é completamente diferente. E por que você não trancou? Olha, depois virou muito aquela questão de ver uma oportunidade de justiça, uma oportunidade de fazer valer aquilo que você vê que aquilo não tá certo. Não é bem assim o fato. Então virou mais uma vocação, uma paixão mesmo por esse lado. Nobre. E você, doutor? A maior dificuldade que nós temos é descobrir que, na verdade, a faculdade de Direito, o maior problema que tem não são as leis, mas as pessoas. Então, saber lidar com as pessoas, sem dúvida, eu acho que é a maior dificuldade que todos nós enfrentamos na nossa profissão. Você, Leonardo? Eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu tinha a visão que ia ser uma coisa super prática, uma coisa super idealista, assim, eu vou entrar e vai ser espetacular. E aí, quando você entra na faculdade, as primeiras matérias que você tem é introdução ao estudo do direito, teoria do processo. E assim, são legais porque são introdutórias, claro, eu acho que são muito importantes, mas você dá uma murchada. Claro, o penal tá ali para te ajudar, né? Porque faz um júri simulado, pô, é uma coisa apaixonante. Eu acho que todo mundo que olha para isso, eu acho espetacular. Você fala, nossa, júri simulado. Só que em contrapartida você tá tendo filosofia, você tá tendo o IED, que eu acho que é o medo de todo mundo. Todo estudante de direito morre com o IED. Introdução ao estudo do direito. Assim, por mais que o professor ele seja desenvolto, ele saiba, é uma matéria que introduz muita coisa de uma vez, assim. Você entrou na faculdade de direito. A frustração foi o IED. Nossa, o começo da faculdade foi difícil. Legal, e você, Thiago? O que não me contaram sobre o direito, principalmente nessa parte da advocacia, é que o direito não é um fim em si mesmo, né? Você precisa olhar para o direito com uma forma interdisciplinar, relacionando com absolutamente quase todas as áreas das ciências. Então, na parte da advocacia, não me contaram que eu precisava vender o serviço. E quando você fala de venda, você tem que pensar naquilo como um produto, aí você começa a ver necessidade de ter outros conhecimentos, treinar oratória, treinar habilidade de resumo, treinar abordagem de clientes e fazer um bom trabalho. Acho que esse é a questão. Mas isso que não me contaram aí, que eu fui aprendendo logo de cara quando eu peguei a minha vermelhinha. Aí eu já convido todos, já faço a minha deixa. A gente não combinou, eu juro. Assistam um episódio que eu gravei com o Bruno Bon sobre marketing jurídico, porque com certeza essa é a dor de todo advogado ou estudante de direito. Advogado não foi feito para vender, de certa forma, porque a OAB nos restringe nesse sentido. Mas a gente vende o tempo todo para todo mundo. Você tá vendendo o seu tempo aqui agora, o seu pensamento, a sua ideia. Advogado vende, né? E com certeza essa é uma dor de todo advogado. Eu gravei um episódio, assim, não é, né? Mas muito bom com o Bruno Bon, ele é especial. O sobrenome dele já fala, o Bruno é bom e o episódio estava muito legal também, foi um episódio muito bom sobre marketing jurídico. Vamos para a próxima, então? O Leonardo citou essa questão da dinâmica da sala de aula, e eu acho que já engata na próxima pergunta que eu tinha pensado, que é o seguinte. Eu vou jogar a bomba agora e vou sair correndo, porque eu não sou mais estudante. Para vocês, alunos, vocês já tiveram aquela sensação, até para os professores, porque já foram alunos, obviamente, mas aquela sensação de que você tá numa aula e você tá
viajando, tá preso numa aula que você, né? Na opinião de vocês, o que um professor precisa ter hoje, principalmente no momento que a gente está vivendo de tecnologia, para conseguir prender a atenção do aluno, principalmente em matérias como o IED, que é totalmente, né? A matéria por si só já é complicada. Como é que, na opinião de vocês, um professor tem que prender a atenção do aluno? Olha, eu acho que a didática é o principal. Ele saber casar a teoria com a forma que prende o tom de voz, a postura em sala. Eu acho que até mesmo o vínculo que ele tem com os alunos acaba influenciando. Aquele professor mais distante é aquele professor que dificilmente você consegue ficar ali focado na aula 100%, ou então você vai fazer o mínimo porque você precisa passar naquela matéria. Fazer o mínimo. Mas a partir do momento que o professor consegue casar a teoria, né, a bagagem que ele tem para passar pra gente, a didática e essa proximidade mesmo, eu acredito que isso faz com que o aluno consiga fluir melhor nos estudos e não devanear, não pensar no que vai fazer depois que sair dali da faculdade. Ou matar a aula. E você, Leonardo? Assim, a principal coisa que eu coloco é a didática do professor. Eu acho que ela falou tudo, assim, mas a didática do professor é a principal coisa. A forma que ele traz você para a matéria. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu professor que está aqui do lado. Mas eu acho que a ideia também de trazer alguns casos, sejam eles até inventados ou mirabolantes, assim, eu acho que é a coisa mais importante. Porque, assim, claro, no ED vai ser difícil, né? Essa eu falo. Mas, assim, quando a gente vai para uma matéria material, então é para um direito penal, para um direito do trabalho. Eu trazendo a prática, por mais que seja de forma teórica, eu acho que traz você para perto, né? Então, trazendo você para perto, que foi o que ela tinha dito, complementando, na verdade, o que ela tinha dito, eu acho que o professor ele fica mais presente na vida do aluno. E, na verdade, é uma troca, né? Então, quanto mais ele tá perto, mais também ele acaba aprendendo com o aluno também, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque conforme vai passando a experiência do professor, ele aprende mais didática, ele aprende mais conteúdos até, de formas diferentes. Legal. Agora, ao contrário, vou dar o direito de resposta para os professores, né? Aqui os dois. Vocês acham que o perfil do estudante mudou nos últimos anos, quando você começou a dar aula, alguns anos atrás? Aluno é sempre aluno, né? Tem algumas marcas ali que não mudam. Mas óbvio que nós, professores, temos hoje uma responsabilidade muito grande em atrair a atenção do aluno. Porque antigamente aquela aula que o professor dava sentado ou uma aula meramente expositiva, hoje a realidade é totalmente diferente, porque o aluno mudou um pouco também nesse aspecto, com a questão de ansiedade, com questão de tecnologia. Então hoje o professor ele está concorrendo com uma rede social no telefone celular. Então, óbvio que muitas vezes a rede social é muito mais atrativo do que a aula que o professor está dando. Então, cabe aí ao professor conseguir identificar isso e trazer para o aluno algo que esteja próximo dele, com a realidade dele. Então, eu não vejo a tecnologia como uma inimiga na sala de aula, ou o telefone celular como um inimigo na sala de aula. Não, a gente tem que saber usar dessas ferramentas para conseguir atrair a atenção do aluno e não querer criar uma barreira para o aluno. Então eu acho que o professor ele precisa estudar muito, porque o aluno tem muita informação hoje também, de um acesso muito mais rápido às informações. Então se o professor consegue atrair essa atenção do aluno e mostrar que o aluno não é só um coadjuvante, não, o aluno está lá participando, o aluno está lá fazendo com que o professor aprenda também e cresça com estas situações que ele, aluno, pode trazer. Então isso eu acho fundamental para uma sala de aula hoje em dia, coisa que se você pega antigamente, eram pouquíssimos professores que faziam, né? Hoje em dia, se o professor não age dessa forma, é muito difícil ele sobreviver nesse mercado da docência. Realmente você, doutor. Exatamente. Inclusive, na linha do que o professor Marcelo disse, eu tive professores extremamente metódicos, que sentava na cadeira, abria o código e vamos lá, artigo tal, é isso, significa isso e pronto, próximo. E hoje em dia tem ferramentas, inclusive de dinâmicas,
que dá para fazer em sala de aula, onde o aluno participa junto da aula. Eu acho que isso deixa a aula mais, assim, gostosa, vamos dizer assim. Só que pensando na questão do direito, eu acho que a grande questão é pensar o direito e toda a dogmática jurídica clássica com o viés atual, olhando para as novas realidades que vieram com as tecnologias. Então, fazer esse link, os alunos eles vão estar de uma maneira mais palatável, vamos dizer assim, aprendendo direito com a mente do agora. O Código Penal, por exemplo, de 1940. A CLT, que é o objeto do meu trabalho, né, de 1943. Só que hoje nós temos novas formas de trabalho, assim como no âmbito criminal, novos crimes acontecendo. Então, trazer essa questão para o aluno, vamos formar juristas novos, mas não juristas, vamos dizer assim, imaturos. Juristas novos, novos advogados, novos operadores do direito, mas com a cabeça no direito atual. Só complementando uma coisa, Isabela, nós costumamos dizer que as faculdades são do século XIX, os professores do século XX, mas temos alunos do século XXI. Então, nós precisamos achar uma forma de compatibilizar esses 3 séculos, né, de diferença para que a aula possa fluir melhor, o aluno possa entender e se alcance os objetivos que a faculdade pretende. Tem um exemplo que eu tive de aula, que eu acho que é um dos exemplos melhores, assim. Nem vou puxar a sardinha pro professor, mas ele vai saber quem que é. Mas eu tive hermenêutica jurídica. Eu acho que é um desafio dar essa matéria. De verdade, tem que ser um professor muito bom. Não, mas eu vou falar assim, o Augusto Beluso. Assim, é um professor que ele trouxe a dinâmica de prova, ele tirou a dinâmica de prova do final do semestre. Mas ele deu 2 livros para vários grupos. Então, um livro, um grupo ia ficar responsável por um livro, para ele discursar sobre o livro, ele contar a história que tinha no livro. E o outro grupo ficava na contestação desse livro. Então ele fazia perguntas, ele fazia... E assim, isso foi excelente. Para o espírito do jurista, excelente. Porque as pessoas fizeram guerra entre uma e outra. E na verdade todo mundo acabou aprendendo coisas excelentes, assim, espetaculares. Eu acho que é uma dinâmica que já foi legal, que nem o professor tinha falado, que é a situação que tem que trazer hoje para a sala de aula. Eu cativo os alunos e também acabo fazendo a aula render muito bem. Exatamente. Agora, saindo um pouco da sala de aula e vamos para a prática, porque a sala de aula é para fazer o quê? É formar advogados. Então, vamos lá, na opinião dos professores. O curso de Direito forma advogados? Na prática? De forma alguma. Na verdade, nós temos um curso que forma estudiosos na área de ciências jurídicas e sociais. Para ser advogado, vai uma distância um pouquinho diferente. Então, embora a faculdade tenha aulas de prática, tente demonstrar para o aluno como que funciona essa prática da advocacia, né? No meu caso, eu sou advogado. Mas nós temos colegas professores que são juízes, promotores, delegados, defensores públicos, e muitos alunos hoje em dia, eles não fazem o curso de direito para serem advogados. Eles buscam outra área, mas a formação jurídica ela é muito sólida e dá essa visão ampla que eu acho fundamental para um empresário, fundamental para quem atua em outras áreas também. Essa formação humanista que o curso de Direito dá, ela é fundamental para todos. Hoje nós vemos alunos muito mais velhos que já são formados e médicos consagrados, engenheiros consagrados, e vão fazer direito justamente para abrir um pouquinho os horizontes e ter uma outra visão do ser humano mesmo. Então eu acho que o curso de Direito, ele fornece essa possibilidade de você ter uma visão bem mais ampla da sociedade, questionar ou entender algumas atitudes que são adotadas. Então isso eu acho muito bonito, muito bacana na faculdade de Direito. Você, doutor? Então, muito na linha do que o Marcelo disse, né? Eu tenho um aluno que ele não pretende ser advogado e também não pretende seguir nenhuma carreira pública. Ele tem um negócio, ele tem um empreendimento e a ideia, o que ele disse para mim, é que o curso de Direito é para auxiliar somente a ele tocar melhor o negócio dele.
ele ter conhecimento para poder orientar o time de RH dele, para poder entender muitas das vezes o que o advogado ele está dizendo. Então, a gente, dentro da sala de aula, a gente vai conhecendo algumas realidades. E realmente o aluno, ele tem pouca referência de ser advogado. Eu costumo dizer que são 3 grandes caminhos, principais caminhos. O caminho para quem quer ser funcionário público, prestar concurso, seguir alguma carreira na área pública. O caminho de quem realmente não quer nenhum nem outro, mas quer usar o direito para si, para algum negócio, algum empreendimento. E o caminho da advocacia. E aí o advogado, qual que é o grande ganha-pão dele, né? É resolver problemas dos outros. Então, acho que a questão é você treinar o aluno para resolver problemas. E a faculdade, ela tenta isso ensinando o direito material. Porque o direito material é onde vai ter os problemas que em algum momento influenciou o mundo jurídico e aí virou uma norma jurídica para regulamentar aquela situação. A letra fria da lei trata de alguns problemas que podem acontecer na sociedade. E aí a faculdade vem e ensina o processo, que é o mecanismo, né? O Marcelo é meu colega de doutorado e o professor Wagner Balera, nosso professor atual da disciplina atual, ele diz que o direito é como se fosse um cofrinho, que você precisa saber a senha. Se você não acertar a senha, você não acessa aquele direito. Então, como que você vai acessar a senha, acertar a senha, para alcançar aquele direito, resolver o problema da pessoa que está te contratando? Então, aí entra a questão das disciplinas de prática e das disciplinas de estágio, né? Que nas faculdades buscam levar o olhar do aluno para a questão da advocacia, que é mostrar para eles quais são as ferramentas necessárias para perseguir aquele direito, para conseguir um resultado para aquele problema e quebrar o galho de uma pessoa. Então, eu acho que a faculdade, ela tem... hoje em dia, ela está fornecendo, através de núcleos de prática jurídica, através de estágio, através das disciplinas de prática, ferramentas para isso, mas obviamente que é somente com o estágio mesmo, é somente trabalhando, colocando a mão na massa que o advogado aprende de fato a ser um advogado. Eu ia perguntar isso, se a faculdade de Direito não forma advogados, o que forma um advogado? Mas você é a prática. Exatamente, é o dia a dia, né? É você morrer ali no estágio, você estudante que está morrendo no estágio. E aí, Isabela, vem já uma dica que eu dou já de imediato, não sei nem se você ia fazer essa pergunta ou não, mas eu acho, para os alunos que pretendem aí seguir a carreira jurídica, é imprescindível fazer estágio. E o quanto antes ele começar a fazer estágio, melhor. E de preferência, faça estágio em todas as áreas. Porque às vezes você tem uma visão de determinada área que quando você começa a fazer a prática, você vai ver que é totalmente diferente. Ou você acaba amando ou odiando. Mas é importante você fazer esses estágios, principalmente na época que está na faculdade, né? Que é o momento que você tem ali, a maioria pelo menos, de treinar, de experimentar. Porque depois, quando você já está precisando pagar os boletos, aí fica mais difícil, né? Você fazer esse teste ou mudar de área. É possível, claro, mas é mais difícil. Então, se tem a oportunidade de fazer estágio, eu recomendo que o quanto antes façam estágio. Eu quero falar ainda sobre a formação dos alunos, sobre essa parte da faculdade para vocês e perguntar o seguinte. A gente estava vivendo um momento de tecnologia, como vocês pontuaram bem, e como que vocês, professores, veem essa questão? Vocês acham que a faculdade está preparando o aluno do direito para, por exemplo, né, não só inteligência artificial, mas, por exemplo, LGPD, compliance, que são realidades de um advogado no dia a dia? Eu confesso que eu, apesar de ter feito, né, uma faculdade da qual eu mergulho muito, eu não sabia o que era compliance, por exemplo, quando eu comecei a atuar. Então, vocês acham que a faculdade de direito está preparando o aluno nesse sentido? É aquilo que eu disse, né? A gente tem uma faculdade do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então, a faculdade, ela vai se adaptando, até o MEC faz essa exigência, não é? Então, nós temos constantes mudanças na grade curricular justamente para tentar adequar, para tentar correr atrás dessas inovações todas. Mas cabe muito ao professor daquela determinada matéria. Eu sou professor de direito penal. Então, como o professor Tiago disse, o nosso Código Penal ele é de 1940. Mas os crimes que são cometidos hoje,
Você tem a previsão ali, muitos deles, no Código de 1940, só que o meio que você pratica o crime é diferente. Então você precisa abrir um pouquinho a visão dos alunos para que eles enxerguem isso. Por isso que é muito importante você estudar os princípios. Os princípios, dificilmente eles vão ser alterados. A nossa legislação ela vai ser alterada. Hoje nós temos inteligência artificial, tem inúmeros recursos tecnológicos, mas se você sabe bem os princípios, você consegue aplicar isso em qualquer área e com qualquer mudança tecnológica. Então, é por isso que essas matérias propedêuticas são tão importantes, né? Para que você consiga depois, com uma mudança legislativa, saber aplicar, né? Porque muitas vezes não tem livro publicado ainda sobre o assunto. O juiz não pode parar a audiência e falar, bom, vamos esperar a publicação de um livro. O advogado fala, pô, mas não tem ainda um livro sobre esse assunto. Você vai ter que resolver o problema ali na hora. E você resolve o problema com base nesses princípios. Eu não vejo a tecnologia como uma inimiga. Não, ela é nossa aliada. Você só precisa saber utilizar a tecnologia que está lá à sua disposição. E claro, você pode usar para o bem ou para o mal. E aí, para isso que existem, né, os lados opostos no direito. Você, doutor? Eu vejo os cursos de pós-graduação e inclusive cursos de extensão explorando bastante tanto a questão da inteligência artificial quanto a questão de adaptação do negócio, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas matérias, né, propedêuticas, que nem o professor Marcelo disse, são exploradas pelos cursos de extensão, cursos de pós-graduação. E elas chegam nos cursos de graduação de uma maneira meio tímida. Você não vê uma disciplina de inteligência artificial na faculdade, ou quando tem, geralmente a optativa não é ali na grade curricular obrigatória dos alunos. Mas cabe ao professor, né? O professor que faz a leitura, que vai ser um grande facilitador do pensamento crítico para os alunos, aplicar essa modernidade no contexto da matéria. Bem da verdade, a gente, se for ver 5 anos de faculdade, não é o suficiente, né? A gente tem, não dá pra ver tudo que precisa. Quem vai fazer direito tem um grande karma que é o seguinte: você escolheu uma área que você vai estudar para o resto da sua vida. Quando eu fiz faculdade, o Código Civil é outro, o Código de Processo Civil é outro. Então, a gente não pode ficar parado no tempo. Nós precisamos nos atualizar. Por isso é importante quem opta pela área do direito saber que você precisa estar sempre se atualizando. A legislação muda. A mentalidade das pessoas, muitas vezes, também mudam. Quando eu comecei a dar aula, os alunos tinham um posicionamento, uma postura em sala de aula. Hoje a postura é muito diferente. Então nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Mas eu vejo com muito bons olhos isso e eu acho que é saudável e desafiador. É evolução, né? A gente está passando o último episódio que eu gravei com o Dr. Rodrigo, tá até disponível já para vocês assistirem. A gente estava falando sobre a reforma tributária. Então, o tributarista que já advoga há 20, 30 anos, ele vai começar do zero, certo? A reforma tá vindo e vai todo mundo começar junto. A gente até brincou, para quem assistiu o episódio, que quem não tá estudando agora já tá atrasado. Então, é bem isso. O estudante do direito vai ter o karma de estudar pro resto da vida. Quando eu tava na faculdade, eu lembro que eu fiz o primeiro ano, e a gente já tem civil, né? E aí, entrou a mudança do código. E aí, eu perdi um ano, né? Perdi um ano e o professor, né? E aí, eu imagino como é difícil ser professor num momento desse, porque ele está aprendendo, né? Vocês estão aprendendo a mudança da lei e já tem que passar para os alunos que vão ter dúvidas. Então, é uma sistemática muito complicada. Leonardo, eu quero puxar a próxima pergunta, porque senão acaba rendendo e se estendendo, né? Mas, para você, que é um aluno que está relativamente no começo ainda da faculdade, o que mais te assusta pensando, assim, daqui pro fim, o que mais te assusta? Assim, as duas situações eu acho que são os dois casos problemas. Uma é a prova da ordem. Apesar de a faculdade onde eu tô tá dando um suporte bem grande, assim, para a prova da ordem, os professores já capacitam para isso.
Mas, mesmo assim, a prova da ordem eu acho que é um... Ainda Bicho de reina. sete Ainda cabeças reina. É o bicho de sete ainda, cabeças. né? Porque a gente, por mais que tenha simulados, tem as coisas... Eu tô na metade da faculdade, mas tem simulado, tem as coisas específicas, as provas voltadas pra isso. Você olha e fala assim, nossa, um monte de gente não tá passando. Porque você nunca olha pra aquela quem pessoa. passou. Sim, É. a faculdade tem um índice gigante de aprovação. Aí você olha e fala, será que eu não vou ser aquele que sobrou? Aí você olha pra Gabriele, que tirou 9.9 no exame, e fala, ai meu Deus. Então, mas aí eu acho que isso é uma visão que eu tenho. E a outra coisa é a prática. Na minha situação, que nem eu tava falando, eu não consigo só parar pra estudar. Então, tenho que trabalhar também, tenho um cargo numa empresa. Então, eu tenho que parar e conciliar essas duas situações. Por mais que eu queira seguir mais ou menos na área que eu tô, voltado ao direito, a situação onde não puder fazer estágio nesse momento ainda um desafio. É um desafio, porque a gente olha, que nem os professores falaram, sobre a situação de... ter um problema onde você aprende somente a teoria dentro da faculdade e não tem a oportunidade de fazer estágio, por mais que eu tenha feito um estágio um pouco anteriormente, é difícil. É difícil. Eu acho que esse é um dos desafios principais, porque a gente não tem o escritório no dia a dia. Não tem a matéria prática, vamos colocar assim. Realmente... Por isso a importância do estágio que o doutor recomenda. Mas a recomendação que eu dou é realmente fazer estágio desde o início. Se tem oportunidade de fazer o estágio, entra no estágio, comece a fazer estágio onde você gosta, mas passe por todas as áreas, passe por todos... E assim, outra coisa, a situação dos professores. O professor vai fazer a matéria do professor vai ser importante para você. Então, assim, o professor talvez seja a pessoa que direcione você. Então, às vezes, a matéria, igual nas conversas que a gente tinha tido anteriormente, a matéria do professor vai fazer você seguir na área penal. Eu caí nessa cilada, viu, gente? Não, até desconcertante, mas o professor Marcelo foi meu professor, tive a honra de ter aula com ele, e eu não tinha vocação nenhuma pra penal. Nenhuma, mas assim, nenhuma. Ele foi meu professor de primeiro e segundo ano, depois ele sumiu e abandonou a gente, literalmente, e aí eu fiquei com aquele gostinho do penal que ele dava. Chegou no último ano, eu não sei por que eu escolhi penal, entrou pandemia, as minhas aulas foram todas online, eu fui pro OAB em penal sem saber nada. E eu falei, obrigada, Marcelo Monteiro, muito obrigada. Deu tudo certo. Teve uma base Deu tudo boa, certo. tá vendo? Tô puxando, Teve uma base boa. puxando sardinha pro Marcelo, mas assim, o professor Thiago com trabalho. Também, às vezes, a aula Coitado, dele... é um coitado. Coitado. Sofredor. Mas a aula que ele tá expondo, os casos que ele tá expondo, pode fazer com que você tome uma decisão. Fala, nossa, eu vou virar um advogado trabalhista, seja pro reclamado ou pro reclamante. Mas assim, fala, nossa, eu vou ser trabalhista. E isso é uma coisa muito importante. O professor, às vezes, vai fazer com que você crie uns olhos maravilhosos, assim, para aquela disciplina. Pode ser até um tributário, que a gente tinha conversado. Não, eu gosto muito. Assim, eu falo, eu já atuo mais ou menos na área, mas é um bicho de sete cabeças para a maioria das pessoas. Então... a bem da verdade, um professor, ele acaba marcando a vida do aluno, quer seja pro lado bom. Eu tive experiências péssimas com professores, assim, na mesma faculdade, no mesmo curso, tive situações, assim, traumatizantes. Eu lembro que eu precisava pegar o ônibus pra ir embora pra casa, e eu pegava 2 ônibus, às vezes 3. Então, a aula ia até mais ou menos 10h20, mas, a bem da verdade, quando dá 9h55, 10 horas, ninguém mais tá prestando atenção. E tinha muitos professores que faziam chamada no começo da aula e outros, quando dava ali as 10 horas, parava de expor. E tinha um professor, confesso que eu nem lembro o nome dele, mas eu gravei o seu rosto, viu? Ele era um padre, nada contra padres, mas isso me marcou também, porque eu achei que ele, sendo padre, ele teria um pouco mais de amor. E eu fui conversar com ele no primeiro dia de aula, expus minha situação, eu fazia isso com todos os professores. Falava, olha, eu pego um ônibus que eu não posso perder, o ônibus é às 10h10. E se eu perder esse ônibus, só tem outro 10h40. E aí eu perco o último ônibus que vai pra casa. Então, por favor, se o professor... Eu vou ficar até o último minuto
momento da aula, mas se eu puder sair 10h05 e você não tiver feito chamada, me coloca a minha presença. E ele não colocava. E eu quase peguei DP da matéria dele por causa disso. Sim. Eu ficava até o fim da aula, mas... Então, assim, você vê que, infelizmente, é uma ferramenta que você tem nas mãos. Você pode tanto ferrar a vida do aluno, quanto marcar. E aí, eu tenho um ótimo exemplo, que não é porque tá aqui na minha frente, mas eu fiz questão de convidá-lo, porque realmente o professor Marcelo marcou a minha vida como estudante de Direito, fez até ali nos momentos a gente achar um pouco da teoria ali maravilhosa, com as práticas que ele contava, com as histórias. Então, existe esses dois lados de um professor que, se for bem usado, vai marcar a vida de um advogado pro resto da vida, né? Sim, e tem a situação também da faculdade que você escolhe. Eu acho que não vou puxar a sardinha pra nenhuma faculdade, mas tem que tomar cuidado com a faculdade que você escolhe. Porque, assim, hoje a gente tem... Tudo bem que exclusivamente tá tendo alterações em questão da legislação sobre EAD, sobre não EAD, em algumas matérias. Só que assim, pensa que você tá fazendo aquela faculdade para sua vida. São disciplinas que você vai ter para sua vida. E quando você tem uma faculdade onde o EAD fica 100%, 100% não vai ter, mas sei lá, seja os 30% que é vigente, a gente pode ter problemas em disciplinas que são exigências da faculdade que estão EAD, por uma questão de logística, por uma questão... E assim, por isso que é uma coisa muito importante. A gente às vezes olha como aluno e fala assim, não, EAD vai ser mais tranquilo, eu vou estar em casa, ou às vezes... Só que assim, isso pode gerar um problema lá pra frente. Porque você tem a prova da ordem, que eu falo que é o bicho de 7 cabeças, mas você não tem só a prova da ordem, você tem só a vida. E às vezes você tem, sei lá, uma matéria de direito tributário no EAD, que já aconteceu. Então, numa anterior faculdade que eu tinha, e foi uma escolha minha trocar de faculdade durante esse período por essa situação. Então, acho que assim, é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Eu acho que vai muito também do perfil da pessoa, do estudante, e o que dá pra ele fazer naquele momento. Então, óbvio que se você tem a oportunidade de estudar presencialmente, né, numa faculdade renomada, excelente. E, por exemplo, a gente tinha uma nítida discrepância entre os alunos do diurno e do noturno, né? Mas se eu tivesse tido a oportunidade de estudar no diurno, com certeza. Mas, bem, na verdade, eu precisava trabalhar o dia inteiro pra depois ir à noite pra faculdade, chegar em casa mais de meia-noite pra perder o ônibus com o professor não dava minha chalada. Mas acho que assim, se você tá num momento, numa realidade em que você não consegue fazer 100% do presencial, com certeza, não deixe de fazer. E faço EAD. Mas se você tiver a oportunidade de estar ali presencialmente, com certeza concordo que faz toda a diferença. Ô, Gabriele, queria te fazer uma pergunta. E aí até nem dá pra eu fazer 100% da pergunta que eu formulei, porque a pergunta era: qual a sua maior insegurança hoje em pensar na OAB e no mercado de trabalho? Mas a OAB você já gabaritou. Então, qual que é a sua maior insegurança em relação ao mercado de trabalho? Você tá saindo, você vai encarar a realidade hoje. Já deu pra entender que a faculdade não forma um advogado, aquela já tá colocando mesmo. Mas qual a sua maior insegurança hoje, pensando que você já tá com o pé na saída? Bom, atualmente eu já atuo na área de direito do trabalho, que inclusive foi a minha área de fazer a prova, né? E eu acho que isso, o gancho que o professor falou totalmente, o estágio trouxe outra dinâmica, até mesmo refletiu na prova, né? A prática que eu tinha no estágio foi totalmente essencial para entender o direito processual, o direito material, que era necessário para aplicar na prova. E agora, assim, olhando porque tá aí, né? O mercado de trabalho tá aí. Aquela insegurança, porque eu acho que o mercado tá bem amplo, né? Existem muitos advogados, existe uma certa tá concorrência. Saturado, de certa forma, mais ou Isso. menos. Não concordo 100% com isso, mas de certa forma... De certa forma, assim, aí você começa a procurar formas de destacar, de ter o seu diferencial, de realmente ser especialista naquilo que na área que você se propôs a seguir. Então, eu tô me deparando com esse viés agora, assim, meu Deus. Eu gosto de direito do trabalho, isso é fato. Olha lá, hein, Thiago? O Thiago fez o serviço muito bem. Eu gosto de direito do trabalho, e aí eu já fico com aquela questão, meu Deus, e agora? Eu preciso saber disso. Mas dentro do direito do trabalho, que é muito amplo, qualquer área, né? Direito penal é muito amplo, direito do trabalho, direito civil. Você já tá pensando em alguma coisa dentro do direito do trabalho pra se especializar? Porque eu acho que esse é um diferencial. Tá saturado mais ou menos, porque se você for o melhor
naquele ponto específico de um crime específico ou de um ponto específico do direito do trabalho? Você já tá pensando alguma coisa nesse sentido? No escritório que eu trabalho, a gente atua mais pro direito do trabalho patronal, né? A gente defende a reclamada. E isso influencia totalmente. Hoje eu tô fazendo um curso de prática de compliance trabalhista e a rotina também. Então, esse é o foco, é o que eu penso em seguir ali, a advocacia consultiva, preventiva mesmo no compliance. Interessante. O papo tá rendendo tanto que eu tô aqui, enquanto você tá falando, eu tô aqui com o dedinho, né? Porque eu fiz várias perguntas. O nosso produtor falou assim pra mim, Isabela, você formula mais ou menos 6 a 8 perguntas. Aí eu fiz 20. Mas o papo tá rendendo tanto que algumas das perguntas que eu ia fazer já estavam saindo. Então eu ia perguntar, na verdade, pros professores. Vocês realmente acreditam que o mercado do direito, né? É um mercado, né? A profissão do direito, ser advogado, tá saturado? Porque tem muito advogado, é bem da verdade, mas tá saturado mesmo? Eu acredito que questão de quantidade, realmente, todos os anos a faculdade vai estimulando e a OAB vai chancelando advogados novos no mercado. Mas eu acredito que o mercado ele é muito amplo e tem muitas oportunidades, né? Gente, eu sei que o papo tá rendendo e é até chato cortar um pouco a vibe. Eu vou falar aqui pra vocês o que tá acontecendo. A gente queria ficar... vamos lá, vai. Ó, estudante de direito tem que ter 3 qualidades. Falar muito, ler bastante e ter lábia. Então, o papo renderia muito aqui. Mas, infelizmente, a gente tá com uma obra aqui em cima, eu não sei dizer o que aconteceu. Começou uma bateção aqui sem parar. Então, gostaria de fazer um encerramento com vocês, com um ponto mais filosófico, lembrando o início da faculdade de Direito, e perguntar o seguinte, vamos lá. Começando por aqui, tá? Quero os 4. Qual o maior mito sobre o curso de Direito ou sobre a vida de advogado para os doutores que você gostaria de quebrar aqui agora? O maior mito é de que você já tem que ser especialista no que você vai fazer. A carreira no direito, ela é construída, né? Tô começando agora e eu vejo que a cada dia sempre tem algo para aprender. E então, aquilo de nascer pronto, aquilo de já vir totalmente engessado não existe aqui. E eu gostaria de que quebrasse isso dos meus colegas que estão começando ou que também estão saindo assim como eu. E saber que dia após dia a gente vai aprender com os nossos mestres, com a vida prática principalmente. Leve isso pra você mesmo, porque depois, na hora que sai pro mercado de trabalho, a gente acaba se cobrando. A sociedade não cobra, a gente se cobra. Então, maravilhoso esse conselho e assiste ele depois em casa pra lembrar. Não me cobra tanto, não me cobra. Porque é isso, às vezes a gente se sente intimidado. A gente pega um doutor Marcelo, que tá aqui, muitos anos de experiência. Graças a Deus eu não advogo no penal, pra não estar concorrendo com ele. Mas assim, a gente acaba se sentindo intimidado, concordo com você, né? Ou se não pega um igual o doutor Thiago, que tá entrando na docência, mas tem, não sei, acho que minha idade, se você pegar o currículo dele é mais extenso do que um livro. Então a gente acaba se sentindo intimidado, mas é se qualificar e o mercado tá aí pra isso, a gente tem as oportunidades, Exatamente, certo? é abraçar. E você, doutor, qual é o maior mito ou o que você gostaria de quebrar aí? Você vai ganhar o seu primeiro milhão logo no primeiro ano da advocacia. Boa, boa. Não é isso, gente. Você vai construindo e isso depende de muito esforço. Você precisa estudar muito, estar sempre atualizado e não só conhecer as leis, mas conhecer as pessoas também. E lembre-se que quando você está advogando, você está falando em nome de alguém. Alguém confiou uma procuração para você e você, muitas vezes, é a última esperança que aquela pessoa tem. Então, se esforce, dê o seu máximo, porque tem alguém que lhe outorgou a procuração que está confiando 100% em você. Então, dê o seu melhor, porque tenho certeza que fazendo isso, você vai ter sucesso na sua carreira. Fiquei emocionada aqui. Você sabe que eu sei que é um encerramento, mas eu queria jogar um outro ponto aqui importante. Às vezes a gente pega muito na prática advogado que acha que é dono do processo. Exatamente. Né? E infelizmente tem muito advogado que esquece que ele está advogando
para alguém. Então essa pergunta não é pra mim, mas se eu pudesse quebrar um mito, eu diria isso. Você está advogando para alguém. Então lembre de dar, né? Óbvio que a gente sabe que às vezes as pessoas, alguns clientes acabam, né, ligando o tempo todo, mas dê satisfação ao seu cliente, entenda que ele é seu cliente, o processo não é seu, é dele. Você está falando em nome de... Né? Então, esse é o meu... Eu, como host, hoje dei o meu primeiro conselho. E você, Leonardo, qual mito você gostaria de quebrar? Difícil falar depois dessas duas pessoas que falaram, tipo assim, elas concluíram boa parte. Mas assim, é tanto um mito como uma dica que eu vou deixar para todo mundo. Desde o primeiro semestre de faculdade, eu sempre fui uma pessoa que conversei com muita gente. Então eu falo que de todo mundo, todos os advogados que eu conversei, o network é uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer. Concordo. Quem você conhece, quem você conversa, quem são as pessoas que estão te mentorando. Por mais que você não tenha uma família que seja do direito, por mais que você não tenha alguém que deixe o escritório para você, ou uma condição financeira avantajada, vamos colocar dessa forma, quem você conhece vai fazer você. Então, conheça pessoas novas, converse com pessoas novas, pegue instruções, pegue até coisas pessoais. Às vezes, que nem a gente estava conversando anteriormente, e o professor tinha falado sobre que você pega características específicas de cada advogado. Então, assim, não necessariamente você tem um advogado como mestre, como aquela pessoa que você se espelha, mas pegue coisas específicas. Um faz o comercial muito bem, outro tem uma oratória excelente, que nem eu tenho que falar que todo mundo aqui tem uma oratória maravilhosa, eu nem coloco a minha como uma oratória boa, mas assim, o network é uma coisa importante demais. Então, não deixe para a última hora para fazer esse network. Comece a faculdade e conheça pessoas. Seja os colegas de sala, mas conheça pessoas. É interessante você citar isso, porque isso foi um ponto que o Bruno Bon bateu... Você assistiu o episódio? Eu assisti, mas não foi Ele falou muito isso. Por quê? Porque, às vezes, você tá tão preocupado quanto estudante de direito em prova da ordem, né? E tá tudo bem, porque realmente a realidade de um estudante de direito é caótica, vamos falar a verdade, né? Mas você tá tão preocupado ali com a prova da ordem, com as provas, etc., que às vezes você se esquece que o seu professor é um baita de um advogado e você pode fazer networking com ele, que às vezes você tem ali alguma palestra que vai contar ali como pontos pra você juntar, né? Eu até esqueci o termo que a gente usa na faculdade, mas tem que juntar uma quantidade de horas, né, extras, horas complementares. Eu lembro na minha época que dia de palestra, que você ia precisar de horas complementares, todo mundo ia lá, pegava o papelzinho e corria, no meu caso, pro Pouco Louco, que era um bar que tinha perto, ninguém ficava na palestra. Já parou pra pensar que, às vezes, o advogado, o jurista que tá ali advogando, pode ser um cara que dali 4 anos vai te abrir uma baita porta na sua carreira. Então, a gente tava conversando aqui com o Leonardo em off, ele, apesar de ser um aluno de 3º ano, ele tem uma mega de uma bagagem de networking, tava falando, conversar com um deputado, com não sei o quê, porque ele tá aproveitando a oportunidade de um estudante de direito, que com certeza, quando ele terminar a faculdade, vai estar muito mais leve para ele essa introdução no mundo da realidade de um advogado. Vai ser muito mais fácil para ele advogar tendo todo esse networking. Então, eu acho que de todos os conselhos, apesar de todos serem importantes, na minha opinião, vivendo a advocacia hoje, eu não sou formada há tantos anos assim, eu acho que o networking é fundamental. Porque não adianta você ter a melhor teoria, não adianta você ser o maior estudioso, você conhecer as melhores, né, ler todas as jurisprudências. Se você não tiver para quem passar, ou com quem conversar, ou com quem se conectar, que é o que a gente tá fazendo aqui. A intenção é justamente essa. É mostrar pra você, estudante de direito, a importância de você já ir se conectando com escritórios, quer seja via estágio, ou às vezes, por exemplo, um amigo seu de sala, o pai é um grande advogado, um grande jurista, o seu próprio professor, igual eu falei. Imagina você ter a oportunidade, cola no Marcelo, cola no Thiago, entendendo? E não só interações profissionais e acadêmicas. Você pode ter interações pessoais. Com certeza. Eu acho que aquele intervalo que você vai conversar com o seu professor, ou eu falo, a gente tem as comissões da OAB, então tem, sei lá, feijoada da OAB, que é uma oportunidade gigante, vai ter várias pessoas lá. É uma coisa muito importante que a gente foque nesses eventos. Sei lá, a gente tem eventos específicos para os congressos específicos, então tem congresso de Direito do Trabalho, tem o congresso da Jovem Advocacia. Então, assim,
tá inteirado nesses congressos, tá conversando, tirar aquela... Eu brinco que ninguém fala, você não é tímido. Eu guardo a timidez do bolso e falo, vou em frente. Advocacia não combina com timidez, infelizmente. Eu sou uma pessoa mais envolta, mas você guarda aquele receio e vai em frente. E você, doutor Tiago, qual Bom, mito você eu gostaria acho de que quebrar? O grande mito que a gente precisa quebrar é, até na questão que você estava dizendo, a questão do mercado saturado. Eu acredito que a gente está, por ano, tendo mais advogados e advogadas, mas não acredito que o mercado está sem espaço. Tem muita gente ainda com problemas, muita gente ainda com situações a serem resolvidas, e pensando na ideia da advocacia, cada vez mais tem espaço para advogados atuarem. Então acredito que esse mito deve ser superado. E aí, de acordo com o que vocês estão dizendo, eu acho que é importante sim a socialização. Inclusive, é um grande erro que eu vejo nos alunos de direito, a questão do interesse. Você ser interessado por tudo na faculdade. Eu estava vendo um vídeo do professor Clóvis de Barros e ele fala que a questão de ensino, de escola, faculdade é muito mágica, que o aluno vai lá para aprender. Ele desliga de tudo, ele está indo lá só para aprender. Então, assim, o aluno interessado, ele vai ficar numa palestra porque aquele conteúdo da palestra está aprimorando o objeto de trabalho dele. Então, acho interessante, o professor Marcelo disse, né? A sociedade vai avançando, novas formas de trabalho, novos acontecimentos vão influenciando no direito, só que a base teórica permanece a mesma, questão de princípios. E o bom advogado, ele não pode se eximir disso, porque ele vai ter que argumentar em um processo, através da retórica, com um juiz que sabe de hermenêutica, que sabe da base principiológica. Então não pode ser o advogado que só vende, porque se você for apenas marqueteiro, todo mundo percebe, o seu cliente percebe, você perde a credibilidade. Então eu ainda acho, né, que o mais importante de tudo é você ter um repertório, ter um conteúdo. E pensar nessa questão do marketing, obviamente, olhando na visão do advogado, porque depois que você tem um produto, aí sim você vai pensar em vender. Então, voltando para a questão do interesse, o aluno ser interessado, participar de centro acadêmico, participar, né, de atlética, participar dos eventos da UAB enquanto serve para acadêmicos, e aí já num momento mais avançado do curso, já ir nas feiras de comerciantes, feiras de empresa, você tá onde seus possíveis clientes vão estar. Você já tendo essa mentalidade que eu não tive durante a graduação, é muito interessante. Por isso que eu digo que um dos maiores defeitos ali, uma das maiores preocupações que eu vejo nos alunos é esse desinteresse, que vai custar, de alguma forma, esse aluno vai pagar o preço depois. Então, você ser interessado tanto na questão do direito, quanto nas questões acessórias, que é essa socialização, é o que faz toda a diferença pro rumo da advocacia. O que difere de uma fórmula mágica. Não estou dizendo que é uma fórmula mágica. Mas você ser interessado, as pessoas ao seu redor percebem. Percebem que você é interessada. Vão querer trabalhar com você. Vão querer se associar e aí tende a dar tudo certo. Gente, o nosso tempo literalmente esgotou, porque com certeza você tá ouvindo o barulho aqui em cima, porque eles deram literalmente 1 hora pra gente. Então, infelizmente, a gente vai ter que terminar esse episódio com esse som maravilhoso ao fundo. Então, de forma muito breve, como a gente encontra vocês, cada um, nas redes sociais? Nascimento Gabi, NSCMT_Gabi com Y. Você, doutor? @Marcelo Valdir, com V, tudo junto. Mas, Isabela, apesar do barulho, eu gostaria de falar uma última coisa. Por favor. Quem faz a faculdade é o aluno. Então, não importa onde você estuda, sempre você vai ter um professor que você gosta, vai ter um professor que você não gosta. E aí, é comum você falar, eu gosto dessa matéria. Não, na verdade, você está gostando do jeito que o professor está ensinando. Lembre-se que você tem que seguir o seu caminho. Então, estude, quer goste, quer não goste do professor. Faça valer a sua faculdade. Esse tempo que você está lá é o momento que você tem para trocar experiências, para conversar, para estudar e para sanar dúvidas. O professor só vai mostrar o caminho. Então, siga o seu caminho e será muito feliz. Maravilhoso. E o seu @, Leonardo? É @Leo_Prado, que é meu sobrenome. Eu acho que não é difícil achar.
Combinado. E o seu, Thiago? Meu Instagram é Thiago Maciel M. Thiago sem H no Instagram. E no LinkedIn, Thiago Mendes Maciel de Lima. Ótimo. Pessoal, para finalizar esse episódio, queria terminar da seguinte forma. A bem da verdade, o diploma de direito, ele vem. A OAB eu não te garanto se você não estudar. Mas o diploma de direito, ele vem. Pode vir com uma DP ou outra, mas ele vem. Agora, se você quiser fazer direito, e aí sim tem um trocadilho aqui, você tem que começar agora. Então, a intenção do episódio de hoje foi essa. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que anda com o Vademecum na bolsa, se bem que agora tá tudo no celular, né? Mas compartilhe com aquele seu amigo que você acha que precisa ver esse episódio. Quer seja, né, já tá no último ano, no primeiro, ou você que tá pensando em seguir uma carreira aí de docência. Eu trouxe excelentes professores aqui hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu finalizo pedindo desculpas pelo barulho, infelizmente acontece, não tem como a gente, né, é o acaso, não tem como a gente impedir. Daqui a pouco eu peço pro professor Monteiro subir lá e dar uma carteirada. Mas nos sigam nas redes sociais novamente, @Nicolete Podcast. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!